É quase impossível expressar o tamanho da revolução que foi a série Queer as Folk. É tipo aquele meme da André Surak. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Foi 25 anos atrás, eu tava lá, um gayzinho ainda no começo da minha vida e completamente apaixonado por esses personagens. E excitado também. Era a primeira vez que eu me via de uma maneira tão completa, tão explícita na TV. E isso não tem preço. Se você também assistiu naquela época, você sabe o que eu tô dizendo. Então, pra matar a nossa saudade e também pra homenagear esse aniversário de 25 anos dessa série icônica, aqui vão 25 curiosidades que você não conhecia. E também um presentão pra você, como assistir Queer as Folk, que até hoje ainda não entrou em nenhum streaming brasileiro. Pô, Marcel, nem fala, cara. Só de ver essas imagens aí já me bateu uma puta nostalgia. Não é possível que Queer as Folk não esteja em nenhum dos streamings no Brasil? Não tá, meu amigo. Mas claro, eu tô aqui pra te resolver e tem um jeito perfeitamente legal pra você assistir todas as 5 temporadas com som original e em alta qualidade. É só usar uma VPN. VPN é um programa que altera digitalmente a localização do seu computador ou celular. E aí, na hora que você for acessar o seu serviço de streaming, ele não vai te mostrar o catálogo do Brasil. Ele vai te mostrar o catálogo do país que você quiser. Nos Estados Unidos, por exemplo, Queer as Folk está no streaming Paramount Plus. E você não assina Paramount Plus? Não tem problema. No Reino Unido, a série está no Prime Video. E você só tem Netflix? Beleza. Então você vai conseguir assistir o Queer as Folk original, que é britânico. Você não sabia que Queer as Folk era originalmente uma série inglesa? Pois é. Fica aqui que eu vou te contar toda essa fofoca daqui a pouco. E eu vou te recomendar a VPN da Surfshark, que é a melhor de todas, e eu ainda te consigo um cupom para você assinar mais por menos. Ter uma VPN também traz vários outros benefícios. Por exemplo, para quem gosta de fazer compras e jogar online, porque tem várias promoções, vários games que você só pode acessar em outros países. E a VPN da Surfshark também elimina banners e anúncios nos sites e funciona como uma camada extra de proteção contra vírus e hackers. Quer fazer um teste sem nenhum compromisso? Você pode assinar por um mês, usar o quanto quiser, assistir tudo o que você quiser e depois cancelar sem nenhum problema. Você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Mas eu honestamente duvido que você vai querer cancelar, porque depois que você começa a usar uma VPN, dificilmente você volta atrás. Vai lá em surfshark.com/gaynerd e usa o cupom GAYNERD, tudo em maiúsculas, para ganhar 4 meses a mais na sua assinatura. Eu vou deixar esse link e o cupom no primeiro comentário fixado e no descritivo do vídeo. E aí você vai estar prontinho para reencontrar o Brian, o Justin e toda a galera de Queer as Folk. Queer as Folk surgiu originalmente como uma série britânica em 1999, praticamente com a mesma ideia central. Você tinha o gay nerdão, que era apaixonado pelo melhor amigo, aquele gay que pegava geral, e esse acabava se envolvendo com um cara bem mais novinho. Mas lá na Inglaterra ela só durou 10 episódios. E não foi por baixa audiência não, tá? A TV britânica é mais focada em minisséries curtas mesmo. Na média, Queer as Folk atraía 3,5 milhões de espectadores, o que é bem impressionante, especialmente por um tema que ainda era um enorme tabu naquela época. A série foi criada por Russell T. Davies, que depois fez várias outras séries gays importantes, como Banana e Cucumber e It's a Sin. Essa última você encontra no Max. Ele também era um grande fã de Doctor Who, por isso que na versão britânica o personagem nerd é viciado em Doctor Who, não em quadrinhos como na americana. E Russell acabou se tornando o responsável pelo revival de Doctor Who, que está até hoje no ar. O elenco da versão britânica também lançou 2 astros, Aidan Gillen, que talvez você reconheça como Mindinho, de Game of Thrones, e o jovem Charlie Hunnam, que depois virou um homão e estrelou séries como a excelente Sons of Anarchy e filmes como Círculo de Fogo e Rebel Moon. E de onde vem esse nome tão estranho, Queer as Folk? Vem de um ditado inglês que quer dizer exatamente isso. Nada é tão estranho quanto as pessoas. No sentido original, queer quer dizer estranho, e durante muito tempo foi usado como um xingamento contra pessoas LGBTQIA+. A série inclusive ajudou a ressignificar essa palavra e hoje ela é muito mais usada como um termo guarda-chuva que abarca todo mundo que não se encaixa dentro do universo da cis-heteronormatividade. O canal americano Showtime viu o potencial de Queer as Folk e imediatamente pediu uma versão ambientada nos Estados Unidos, tanto que o remake estreou um ano depois, em 3 de dezembro de 2000. Os produtores americanos Dan Lipman e Ron Cohen ficaram chocados quando viram a série original, mas no bom sentido. Era a primeira vez que eles também viam algo que mostrava a comunidade gay sem constrangimento, sem medo, sem desculpas. Tinha de tudo, o sexo, a balada, a paixão, as drogas, o preconceito.
O show era tão explícito que, na época, os críticos de TV dos Estados Unidos diziam que ele nunca seria feito nos Estados Unidos. Mal sabiam eles que Dan e Ron tinham planos de manter quase tudo da ideia original, inclusive a polêmica cena de sexo entre o protagonista pegador, agora rebatizado como Brian, e o adolescente ainda no colegial, agora chamado Justin. Essa foi a primeira vez na história da TV americana em que sexo gay foi mostrado numa série. Mas para segurar uma série com maior duração, Dan e Ron perceberam que também precisavam ampliar esse universo. Então eles acrescentaram 2 amigos ao trio principal: Emmett, um gay mais afeminado, e Ted, um gay mais tímido com questões de autoestima e menos ligado a esse universo das baladas. E também deram mais espaço para o casal de lésbicas Lindsay e Melanie, que engravidam com o esperma doado por Brian. A cidade escolhida para a trama foi Pittsburgh, por também ter uma tradição operária que nem a Manchester do Queer as Folk original. Só que Pittsburgh nunca teve um grande bairro gay, então a maior parte das cenas externas eram filmadas em Toronto, no Canadá. Inclusive a lanchonete Woody e a balada Babylon, onde os personagens sempre se encontravam, foram batizados em homenagem a uma lanchonete e a uma balada de Toronto. Na época, o slogan do canal Showtime era Sem Limites, e realmente Dan e Ron não queriam nenhum limite criativo na série. Eles queriam um retrato honesto do que era ser gay nos anos 2000. E o canal deu total liberdade, mas todo mundo entrou no projeto sendo avisado que ele ia causar polêmica. Anos depois, a atriz Michelle Clooney, que interpretava Melanie, disse o seguinte, abre aspas, a gente teve várias reuniões em que eles nos diziam que a gente ia receber cartas cheias de ódio, ameaças e a gente tinha que estar preparados. E realmente a maioria dos atores não estavam preparados. Os produtores contam que, na época, nenhum agente de Hollywood recomendou que seus clientes fizessem testes para os papéis, porque naquela época, interpretar um gay na TV era risco de ficar preso nesse papel pro resto da vida. Se você não era visto como machão, não tinha como conseguir outros filmes e séries. É por isso que quase todo o elenco de Queer as Folk foi formado por desconhecidos, alguns com zero experiência na TV. O protagonista, o Gale Harold, que interpretava o Brian, na época trabalhava como carpinteiro. Dá pra acreditar? Outra consequência da falta de atores. Peter Page, que interpretou o Emmett, originalmente fez um teste para o papel do Ted. Só depois de terminar esse teste que ele pediu para os diretores para ler também o script de Emmett. Os diretores ficaram tão impressionados que deixaram para ele escolher qual dos 2 papéis ele queria pegar. Uma coisa que seria inimaginável nos dias de hoje. Do elenco todo, só o Peter e o Randy Harrison, que interpretava o Justin, de fato eram gays na época. Aliás, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é um problema quando o hétero pega papéis de gays? Eu já pensei várias vezes em fazer um vídeo sobre isso. Tanto é que as atrizes Thea Gill e Michelle Clooney conversaram entre si para se prepararem para sua primeira cena de sexo. Em uma entrevista anos depois, Michelle relembrou, abre aspas, eu e Thea nos reunimos na noite anterior para praticar o nosso beijo, porque a gente sentiu que era muito importante haver uma conexão real e íntima entre essas 2 mulheres que estavam juntas há tanto tempo. Mesmo para papéis secundários, foi difícil achar atores dispostos a serem gays. No 4º episódio, o Brian transa com um enfermeiro que está cuidando do Ted, mais uma das várias transes casuais do Brian. O ator que faria o enfermeiro começou a reclamar que não queria fazer nem cena de nudez nem de sexo. Desde então, Ron e Dan começaram a incluir essa cláusula em todos os contratos de coadjuvantes, figurantes e atores convidados. A abertura icônica usa a música Spunk, uma gíria para esperma, da dupla canadense Greek Buck, que imediatamente virou sucesso nas baladas. Queer as Folk teve 5 CDs de trilha sonora, um para cada temporada, incluindo muita música eletrônica, como Fatboy Slim e Daft Punk, mas também aquele gênero nos anos 90 que a gente chamava de drag hits, como Deborah Cox, Heather Smalls, Cyndi Lauper, Jerry Halliwell e Scissor Sisters. Nas 2 últimas temporadas, a abertura mudou para incluir os personagens que então já tinham se tornado ídolos dos gays. E também 3 camisetas polêmicas, inspiradas na personagem Debbie, a mãe do Michael, que sempre usava camisetas com frases. Uma delas dizia com todas as letras, Deus me fez gay, uma mensagem poderosa para a época. Quando a série estreou, em 3 de dezembro de 2000, foi a maior audiência numa estreia do canal Showtime nos últimos 3 anos. A festa de lançamento foi numa balada de Nova York, e Dan e Ron dizem que a plateia na época foi a absoluta loucura, porque ninguém nunca tinha visto nada igual até então. Quando a primeira temporada terminou, Queer as Folk já era a série de maior audiência do canal. Só para você entender como o programa foi revolucionário, naquela época o casamento gay ainda não era possível nos Estados Unidos e, na verdade, 14 estados ainda tinham leis que criminalizavam o sexo entre 2 homens. Seria de se imaginar que os conservadores estariam enlouquecidos com uma série como essa, né? Imagina nos dias de hoje. Mas na época, sabe quem foram os piores críticos de Queer as Folk? A própria comunidade gay.
Uma parcela dos ativistas não gostava do modo como os gays eram representados, transando muito, usando drogas. Eles achavam que isso ia atrapalhar a luta pelos direitos LGBTQIA+. Foi uma péssima análise, né? Porque a série acabou humanizando muito da vivência gay. Ela abordou vários temas que quase nenhum programa de TV tinha coragem de abordar há 25 anos atrás, incluindo casamento gay, adoção homoparental, direito à herança, sexo seguro, homofobia religiosa, homofobia familiar e até um episódio particularmente especial, que foi o atentado à bomba na balada Babylon. O ator Robert Gant, que interpretou o Ben a partir da segunda temporada, conta que muitos anos depois, 2 sobreviventes do massacre da boate Pulse, em 2016, vieram conversar com ele e agradecer que a série tinha feito essa trama sobre a explosão na Babylon quase 15 anos antes. Nas palavras de Robert, abre aspas, eles estavam com os olhos cheios de lágrimas, e eu sinto que esse é um dos vários aspectos em que a série continua atual. Queer as Folk fez tanto sucesso que 3 anos depois, a Showtime encomendou uma série voltada só para lésbicas, The L Word, que tinha uma audiência ainda maior. O canal encomendou uma pesquisa para saber por que Queer as Folk não tinha o mesmo ibope e descobriu que era porque muitos homens héteros assistiam L Word por causa da cena de sexo entre as mulheres, claro, né? E muitas mulheres não assistiam Queer as Folk pelo motivo inverso. Elas não gostavam de ver 2 homens bonitos transando entre eles. Em 2022, Queer as Folk ganhou um reboot para o streaming Peacock, que chegou a passar aqui no Brasil pelo streaming Stars Play. A ideia era só vagamente parecida com o original. Vários amigos LGBTQIA+, agora em Nova Orleans, só que com um elenco bem mais diverso. Mas a trama em si era completamente diferente e o protagonista era insuportável. Eu até fiz um vídeo na época sobre ele. Clica aí no canto superior direito para assistir. Esse reboot errou tanto o tom que ninguém assistiu e foi cancelado na primeira temporada. E para quem ficou com mais saudade ainda de Queer as Folk depois desse vídeo, eu recomendo o podcast Liberty Diner Dish, no Spotify, que foi criado quando a série completou 20 anos em 2020. Eles analisam a série inteira, um episódio do podcast para cada episódio da série, incluindo entrevistas com alguns atores. E é isso, agora me conta você também amava Queer as Folk? Do que você lembra com mais carinho? Se você curtiu esse vídeo, descobriu um monte de coisa nova, manda para aquele seu amigo que também amava Queer as Folk e tá até hoje tentando descobrir como assistir. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. What have you done today to make you feel proud? It's never too late to try.